Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Lucas e no vídeo de hoje eu vou trazer as versões do iOS. A gente já fez um vídeo sobre as versões do macOS, vai estar aí no card e na descrição para vocês verem. E agora vamos falar do iOS. O iOS ele foi lançado junto com o iPhone em 2007, no primeiro iPhone. E antes ele não se chamava iOS, ele se chamava iPhone OS 1, né? E isso seguiu até a versão 3. Então, basicamente, o que vinha, né, nesse sistema? Vinha o recurso de tela multitoque, né, em 2007, o voicemail, veio também a integração com o iTunes, onde também já tinha o calendário, fotos, câmera, notas, Safari, mail, telefone e iPod. E o iPod depois, né, o aplicativo iPod foi dividido nos aplicativos de música e vídeos. No iPhone OS 2, ele foi lançado em 2008, um ano depois de ter lançado o iPhone, e ele trouxe uma das coisas que mais mudaram foi a App Store, né? Onde a App Store ela se tornou a loja de aplicativos do celular, né? do iPhone como um todo até hoje, né? Então já se passou uns 15 anos e ainda continua sendo a App Store, não vai mudar obviamente. E aí, na primeira vez que ele foi lançado, tinha mais de 500 aplicativos disponíveis na App Store para poder baixar. No iPhone OS 3, ele foi lançado em 2009 e ele teve também a adição de recursos como copiar e colar, pesquisa no Spotlight, suporte a MMS no aplicativo de mensagens e a capacidade de gravar vídeos usando o aplicativo câmera. E também foi a primeira vez que o iPad suportou essa versão. A primeira versão do iPad, que foi lançada em 2010, e a versão 3.2 do sistema veio com ele. E aí a gente tem a mudança do iPhone OS 3 para o iOS 4, que é basicamente o i, né, significa de iPhone basicamente. E aí ele foi lançado em 2010, né, em 22 de junho de 2010, e aí foram adicionados muitos aspectos modernos que começaram a tomar forma no iOS 4. Basicamente teve a adição de FaceTime, o multitarefas, o iBook, organização de aplicativos em pasta, hotspot pessoal, AirPlay e AirPrint. E também foi o primeiro a abandonar o suporte para qualquer dispositivo iOS, que não era compatível com o iPhone original ou com o iPod Touch de primeira geração. Alguns modelos mais antigos, que eram tecnicamente compatíveis, não conseguiram usar todos os recursos dessa versão. iOS 5, ele foi lançado em 2011 e a Apple respondeu à tendência, né, crescente de wireless, de computação em nuvem, e eles adicionaram novos recursos e plataformas essenciais. Entre eles está o iCloud, né, que a gente usa até hoje, a capacidade de ativar um iPhone sem fio, que anteriormente era necessário estar conectado no computador, e a sincronização com iTunes via Wi-Fi. Também foram lançados o iMessage e o Notification Center. O iOS 6 ele foi lançado em 2012, onde ele tinha, né, a Siri, foi a primeira versão que teve a Siri, e aí ela foi mais tarde superada pelos concorrentes e era realmente uma tecnologia revolucionária para aquela época, né? E aí também teve muita concorrência da Apple com o Google por conta do Android, e aí o Google forneceu aplicativos Maps e YouTube pré-instalados com iPhone desde a versão 1.0. No iOS 6 isso mudou. A Apple também lançou seu próprio aplicativo de Maps, que não foi muito bem recebido devido aos bugs. Também tinha já a parte do CEO da Apple, o Tim Cook, né, porque o Steve Jobs morreu em 2011. Ele pediu ao chefe de desenvolvimento do iOS, Scott Forstall, que fizesse um pedido público de desculpas, né, por conta desses aplicativos. E aí ele recusou. E o Cook demitiu o cara. Falou, não, você vai embora porque não é para fazer isso. E aí ele estava envolvido com o iPhone desde o primeiro modelo, então foi uma mudança que mudou realmente. iOS 7. Na versão iOS 6 ele tinha sido muito mal recebido por conta de alguns problemas dentro da empresa, mas o iOS 7 ele teve até uma contrariedade, né, pelos usuários e tudo mais, mas que depois que o Scott Forstall foi demitido, quem se envolveu com a criação, né, com toda a parte de design
do iOS foi o Jony Ive, que ele era chefe de design da Apple e ele trabalhava somente nas peças. E aí nessa versão foi uma grande reformulação da interface do usuário, projetada para torná-la mais moderna. E aí teve os novos recursos: bloqueio de ativação, AirDrop, CarPlay, central de controle e o Touch ID. iOS 8. No iOS 8 ele foi lançado em 2014 e ele já estava muito mais refinado, né, do que as últimas duas versões, e eles adicionaram o sistema de pagamento seguro, né, com o Apple Pay, e a atualização do iOS 8.4 trouxe o serviço de assinatura Apple Music. Teve melhorias contínuas no iCloud, com a adição do iCloud Drive semelhante ao Dropbox, iCloud Photo e iCloud Music. O iOS 9 ele foi lançado em 2015 e a galera, como teve muita mudança, né, do iOS 6, 7 e 8, no 9 eles decidiram solidificar a base do iOS para as próximas versões. E nessa versão assim, de novos recursos teve o Night Shift, teve o modo de baixo consumo e o programa de beta público. No iOS 10 ele foi também uma coisa que ajudou, né, com essa reestabilização do iOS 9. No iOS 10 eles conseguiram fazer, né, o termo que eles usam até hoje, que é o jardim murado da Apple, onde é um lugar muito bonito dentro, mas que assim você não tem muita liberdade para você sair fora, sabe? E aí o que acontece? Muitas pessoas começaram a ter problema porque queriam personalizar o celular, mas não conseguiam. E aí, a partir dessa versão do iOS 10, os usuários já podiam personalizar, excluir aplicativos integrados e novas animações e os efeitos para pontuar suas mensagens de texto. Então foi aí que começou a ter uma pequena mudança dentro da Apple. E aí teve novos recursos no aplicativo de iMessage e poder excluir os aplicativos integrados. O iOS 11 foi lançado em 2017 e o iOS foi originalmente desenvolvido para rodar em iPhone. Só que eles viram que eles queriam transformar o iPad numa versão mais como se fosse uma versão de desktop. Então começaram a adotar mais o iOS no iPad, que depois viria a se transformar, né, no iPadOS. E aí essas alterações elas incluem todos os novos suportes de arrastar e soltar, aplicativos de tela dividida e vários espaços de trabalho, um aplicativo de navegador de arquivos e suporte para anotação e caligrafia com Apple Pencil. Os principais recursos dessa atualização foi a realidade aumentada, o AirPlay 2 e as principais melhorias no iPad. O iOS 12 ele foi lançado em 2018 e as melhorias adicionadas não são tão extensas ou revolucionárias, né, para o sistema operacional. De atualização teve atalhos na Siri, teve realidade aumentada aprimorada com o AirKit 2, oferecer aos usuários e pais maneiras de monitorar e controlar o uso do dispositivo, né, por conta do tempo de tela, notificações agrupadas, Memoji, um tipo personalizado do Animoji, né? Então, assim, essa versão também já faz muito parte do que é hoje o iOS. O iOS 13, essa versão ela é recheada de novas mudanças, onde teve a divisão, né, que eu falei para vocês, do iOS para o iPadOS. Então o iPadOS já começou na versão 13, o iOS 13 continua nos iPhones. O iPad se torna um dispositivo de produtividade mais útil e possível substituto para um laptop. E aí, outra coisa também que teve de atualização foi o desbloqueio de dispositivos com Face ID mais rápido, revisão de aplicativos pré-instalados como lembretes, notas, Safari e e-mail, e também um recurso, né, que muita galera gostou, que é o modo escuro. Teve a voz na Siri nova e melhorada, aplicativo de ações revisados, novas opções de iluminação de retrato, Look Around, que é um recurso no estilo do Google Street View para o Apple Maps. Então já estava tendo uma mudança bem significativa. O iOS 14 ele foi lançado em 2020, é uma versão bem mais atual, né? Onde não teve uma grande mudança introduzida no iOS 14, mas que seja em torno da personalização, graças à adição de widgets na tela. Então a gente começou a ter esse sistema de você poder personalizar o iPhone mais ou menos com a sua cara. Isso tem há muito tempo no Android, mas que a Apple, quando ela faz bem feito para não dar muitos problemas, né? Porque querendo ou não,
quando você tem muitos recursos dentro de um sistema operacional, acaba dando um problema em alguma coisa. Widgets da tela inicial para telas iniciais e atalhos personalizados. Você conseguia também biblioteca de aplicativos, uma nova maneira de organizar os aplicativos. Recurso de privacidade aprimorado, né? A Apple sempre batendo nessa tecla. O iOS 15 ele foi lançado em 2021 e aí é onde a Apple começou a trabalhar mais na parte de privacidade, né? Aumentou a segurança, bloqueia mais rastreamento de anúncio, melhora a Siri, o aplicativo de câmera, onde o FaceTime recebeu inúmeras melhorias destinadas a melhorar a experiência do uso do aplicativo. O Live Text permite que o aplicativo detecte texto dentro de suas fotos e converta em texto. Muito bom isso, né? Para você tirar uma foto, você pode copiar o texto que está naquela foto, é muito interessante isso. Suporte para o serviço iCloud Plus, que adiciona novos recursos de HomeKit e VPN, agendamento e resumo das notificações, direções de direção aprimoradas no Maps, experiência e recursos redesenhados para gerenciar guias e grupos de guias no Safari. E agora chegamos ao iOS 16, que foi a última versão lançada nesse ano de 2022, em junho, né? Ela foi anunciada, obviamente, né, nessa data na WWDC, e aí é um conjunto com atualização para aplicativos, onde vai ocorrer SharePlay no FaceTime, mensagens e atualizações para o Apple Wallet, incluindo o Apple Pay Later e Apple Order Tracking, e também permitirá um redesenho do Apple Maps com novos recursos como ciclismo, look around e roteamento com várias paradas. Também oferece melhorias no Spatial Audio, que permite personalização do áudio nos AirPods, e os membros do Apple Beta Software Program podem baixar e instalar o iOS 16 Beta com iPhone compatível. Isso foi na época, mas hoje já tem o iOS 16 e tá muito interessante. Galera, vocês podem ver que, assim, desde a versão de 2007 até hoje tiveram várias e várias mudanças. Também são 15 anos de mudanças, mas que umas vieram para ficar, outras foram embora porque passou da época delas. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, já deixe seu like, comente aí para ajudar o algoritmo do YouTube. Acesse meu canal de games que tá aí na descrição do vídeo e até o próximo vídeo. Fui! Only the girls with their nails done now. Girls with their nails done. Only the girls with their nails done.